Os segredos que você ouvirá são contos inspirados em mistérios e lendas, onde realidade e imaginação se encontram. Este é um convite ao desconhecido, onde nem tudo é o que parece. E nem tudo é real. Prepare-se para uma viagem ao sombrio e ao fictício. O Vale do Anhangabaú é um espaço representativo e histórico no centro velho de São Paulo. Seu nome vem do tupi, que pode ser interpretado como rio ou água dos maus espíritos. A palavra é formada pela junção de anhanga, que significa espírito ou alma, geralmente associado a algo sobrenatural ou assombrado, e baú, que significa água ou rio. Na cosmologia indígena, o termo anhanga se referia a espíritos que vagavam pela natureza e que podiam ser protetores ou causar malefícios aos humanos. Assim, Anhangabaú era um nome que, para os indígenas, carregava o significado de um rio misterioso ou espiritualmente carregado, possivelmente até perigoso, reforçando uma sensação de respeito e cautela em relação a esse ambiente. O rio que originalmente atravessava o vale era visto, então, como um lugar envolto em mistérios e energias desconhecidas, refletindo a forte conexão que os povos indígenas tinham com a natureza e com os espíritos da terra. Originalmente, era uma região de várzeas e riachos que servia como fonte de água e passagem para povos indígenas, e mais tarde, para os primeiros colonizadores portugueses, além de ter em sua várzea plantação de chá, café e agrião. O local tornou-se uma chácara pertencente ao Barão de Itapetininga, conhecida na época como Chácara do Chá, e que hoje deu origem ao nome Viaduto do Chá. Lá, nos tempos de outrora, era uma grande várzea onde se plantava chá, café e agrião. No século XIX, o vale começou a ganhar grande importância, e o rio Anhangabaú, que atravessa a região, foi canalizado, transformando todo o espaço em seu entorno. Em 1877, foi urbanizado pelo empresário Elias Antônio Pacheco e Chaves, incorporando ao vale um jardim com paisagismo francês e uma estrutura moderna para a época em questão. Assim, transformou o vale em um ponto de encontro da elite paulistana. No início do século XX, tornou-se um centro de eventos públicos, manifestações e encontros culturais. Mas será que, ao modernizá-lo, perdemos algo da essência mística que o vale carregava desde os tempos dos povos indígenas? Até que ponto as mudanças preservaram, de fato, o espírito original desse lugar tão antigo? Grandes fatos cercaram o vale, como a inauguração do Viaduto do Chá, em 1892, que criou uma conexão direta entre áreas centrais da cidade, a canalização do Ribeirão Anhangabaú, em 1906, transformando em uma grande via de circulação, e a substituição dos jardins do parque por avenidas, em 1940, criando ligações subterrâneas às praças Ramos de Azevedo e Patriarca, conhecidas atualmente como Galeria Prestes Maia, seguindo as mudanças arquitetônicas da cidade. A inauguração do Teatro Municipal, em 1911, marcou o desenvolvimento do chamado Centro Novo, expandindo a cidade para o outro lado do Vale do Anhangabaú, agora acessível com facilidade pelo Viaduto do Chá. Nas décadas de 1980 e 1990, o vale passou por mais uma série de reformas, com o objetivo de devolver o espaço aos pedestres e reforçar seu papel como ponto de encontro e lazer, tendo sido palco de alguns dos protestos mais importantes do Brasil, como as diretas já, em 1984, que reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas. Mas será que, ao longo dessas transformações, não perdemos algo do que fazia o vale tão especial e essencial à história de São Paulo? Teríamos deixado para trás o espírito original desse lugar que, um dia, já foi refúgio natural e místico. Em 2020, o Vale do Anhangabaú foi revitalizado mais uma vez, com um projeto que visava ampliar o uso do espaço para eventos culturais, áreas de lazer e convivência, transformando-o em um bulevar urbano. Hoje, o Anhangabaú reflete a diversidade e a complexidade da cidade de São Paulo, sendo um lugar de encontro para manifestações culturais e sociais, mantendo seu lugar como símbolo da evolução histórica e urbana da cidade. Há quem relate ouvir vozes, gemidos e gritos vindos do parque, especialmente durante a noite.
A lenda de que o vale é mal assombrado remonta ao período da chegada dos europeus a São Paulo. Conta-se que indígenas escravizados, ao tentarem se libertar, eram mortos ali e seus corpos lançados no córrego, o rio hoje submerso. Outras versões existem, mas todas relatam tristes histórias de morte e resistência dos povos nativos no local. Bem, assim temos o Vale do Anhangabaú, um espaço que já foi refúgio natural dos povos indígenas, transformado ao longo dos séculos em um dos corações pulsantes de São Paulo. Este vale, que já foi um rio de águas dos maus espíritos, guarda em suas camadas de concreto e histórias submersas os vestígios de uma São Paulo antiga, quase esquecida. Então, ao caminhar por ali, será que realmente conhecemos tudo que o Vale do Anhangabaú tem a nos contar, ou restam segredos escondidos nas sombras? Em meio ao coração da cidade, onde os arranha-céus vigiam o silêncio, o vale guarda segredos que muitos preferem esquecer. Dizem que, ao cair da noite, sombras antigas deslizam pelas margens de um rio submerso, sussurrando histórias de outros tempos, histórias que nunca encontraram paz. Neste conto, Sombras no Vale, mergulhamos em um mundo onde o passado e o presente se entrelaçam e o próprio chão parece guardar um mistério sombrio, ecoando os passos dos que nunca saíram de lá. Você ousa entrar no vale e desvendar o que há entre as sombras? Então, nos acompanhe nessa história. O relógio da Sé marcava meia-noite quando Jonas, um pesquisador apaixonado pelo desconhecido, com um olhar curioso e inquieto que o leva a explorar os recantos mais obscuros da história e da cultura. Formado em História, ele possui um vasto conhecimento sobre lendas urbanas, mitologias e os mistérios que cercam locais históricos. Sempre equipado com seu caderno de anotações e uma câmera, ele não perde a oportunidade de registrar suas descobertas e reflexões. Então, nos acompanhe nessa história. Sua abordagem meticulosa e seu espírito investigativo tornam um especialista em desvendar segredos esquecidos, revelando conexões surpreendentes entre o passado e o presente. Seja em um laboratório, em arquivos antigos ou nas ruas de cidades enigmáticas, ele busca entender a essência do que é contado e do que permanece oculto. Além de suas habilidades como pesquisador, Jonas tem um talento especial para envolver o público com suas histórias intrigantes, cativando ouvintes e leitores com suas narrativas cheias de suspense e emoção. Com um coração aventureiro e uma mente aberta, ele está sempre pronto para a próxima expedição em busca de verdades escondidas. E nessa noite, Jonas entrou no Vale do Anhangabaú, sozinho. Era uma noite nevoada e a neblina tornava as luzes dos postes difusas, criando um efeito que deixava o lugar ainda mais enigmático. Diziam que aquele vale, de onde a cidade de São Paulo nasceu, carregava as memórias de antigos rituais, lamentos e histórias esquecidas. Ele vinha pesquisando a história do vale há anos, intrigado pelos relatos de luzes que pareciam dançar no meio da noite e pelas sombras escorregadias que os mais antigos juravam ter visto ao longo do rio que ali passava, o Anhangabaú. Esse nome, ele sabia, vinha do tupi e significava Rio dos Espíritos. Em suas andanças, Jonas havia descoberto que o vale era tido como um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos, guardado por entidades misteriosas e protetoras. Era exatamente isso que ele viera investigar. Enquanto descia a ladeira em direção ao vale, ele notou um som leve de água corrente. Curioso, Jonas seguiu o som, mesmo sabendo que o rio Anhangabaú estava canalizado há décadas. A cada passo, o som se intensificava e de repente ele se viu em uma parte do vale que não conhecia. As árvores ao redor pareciam se fechar, criando um túnel natural. Foi quando avistou uma figura de manto, parada, imóvel, no centro de uma pequena clareira. A figura o olhou fixamente, com olhos profundos e antigos, que pareciam guardar o peso de muitos anos. Sem dizer nada, ela apontou para o chão e Jonas viu que uma pedra estava parcialmente enterrada sob folhas e raízes. Ao limpar a superfície da pedra, ele percebeu símbolos esculpidos que não conseguia identificar. Mas algo em sua mente despertou. Aqueles símbolos lembravam os mesmos que ele havia visto em relatos indígenas antigos, que falavam sobre o guardião do Anhangabaú. De repente, a figura sussurrou: "Aqui dorme o segredo de São Paulo." Muitos procuraram, poucos compreenderam.
Guardamos o que protege e o que assombra. Você veio para ver ou para carregar esse segredo? Jonas hesitou, mas sua curiosidade era maior do que seu medo. Ele assentiu e a figura apontou para o chão. Ao olhar para baixo, viu que os símbolos começavam a brilhar levemente, como se estivessem sendo revelados pela própria terra. Com um movimento rápido, a figura desapareceu na neblina. De repente, o vale parecia diferente, vivo, mais silencioso. Era como se todas as sombras do lugar observassem, aguardando que ele descobrisse o mistério que apenas os mais corajosos se atreviam a desvendar. Jonas encontrou mais do que apenas símbolos antigos, ele descobriu um portal para os mistérios de São Paulo, um vislumbre de verdades esquecidas que estavam enterradas sob o peso da história. Os símbolos que começaram a brilhar levemente sob seu olhar não eram apenas marcas no chão, eram fragmentos de um enigma que aguardava ser desvendado. Cada luz pulsante parecia contar uma parte da narrativa oculta da cidade, revelando segredos que muitos haviam buscado, mas poucos conseguiram compreender. Com a figura misteriosa dissolvida na neblina, Jonas sentiu o peso de uma nova responsabilidade. Não era mais apenas um observador, agora, ele carregava o segredo que o Vale do Anhangabaú havia lhe confiado. O local, antes um mero espaço urbano, pulsava como um portal de histórias antigas e sombras inquietas. Cada passo adiante o levava mais fundo, onde o que protege e o que assombra se entrelaçavam, guardando o verdadeiro significado de ser o guardião de algo que poucos ousariam desvendar. Afinal, até onde ele teria coragem de ir? Este foi nosso encontro de hoje, valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram.